Garantia deslocada. O que é? Pessoal, esse termo garantia deslocada, eu coloquei porque eu tinha que dar um nome ao vídeo para uma situação que está acontecendo. Veja só. Por exemplo, aqui nós temos um pré-sosstato, foi um componente que foi substituído, ele pertence a um determinado setor e é lá que está a garantia. Porém, o cliente nos contacta dizendo que a lavadora está com outro problema. Mas por que o cliente deslocou a garantia de um setor para outro? Esse é o objetivo do vídeo e a gente vai ter aqui também uma orientação de como a gente resolve, tá bom? Beleza? Então deixe logo aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo e ative o sininho porque agora nós vamos ao vídeo! Olá pessoal, eu sou o Marcílio Bruno, você está no canal Conserte Sua Lavadora by Marcílio Bruno. No vídeo de hoje a gente está falando sobre garantia deslocada. Pessoal, o termo de garantia, quando a gente emite, a gente faz porque tem a obrigação de fazer, certo? Nós temos essa convicção, é nossa obrigação emitir o termo de garantia. Porém, a gente tem que atentar para um detalhe, certo? A gente tem que atentar para um detalhe. O cliente, ele tem que ter a noção de o que é garantia, porque às vezes dá uma certa confusão na cabeça do cliente, ele quer que você dê garantia em tudo, certo? Então eu vou deixar aqui alguns parâmetros para a gente, ao concluir o serviço, a gente já aplicar a garantia, deixando alguns pontos bem ratificados, né, dando ênfase em alguns determinados pontos, para que a gente não tenha problema depois, caso aconteça alguns outros problemas na lavadora. Se realmente for garantia, a gente vem fazer o atendimento da garantia sem nenhum transtorno para nenhuma das partes. Mas se não for, aí é que a gente vai dar essa orientação aqui. Se você é profissional do ramo de conserto de lavadoras e outros eletrodomésticos, vai entender. Se você também não aplica esse procedimento, pode ser que seja interessante para você, vai valer como uma sugestão. Então vamos lá. Lembrando que a sugestão desse vídeo aqui, certo? A questão da garantia deslocada vale principalmente para quem conserta lavadoras de roupa, que é o ramo que eu trabalho, ok? Então vamos lá. A seguinte situação, como no exemplo do vídeo, bem no comecinho eu coloquei um dispositivo lá chamado pré-sosstato. Façamos de conta que você fez um atendimento, você trocou o pré-sosstato. Identifique o setor que o pré-sosstato se encontra. Vamos lá. É eletrônico? É elétrico? É entrada de água? É drenagem? Setor de níveis? É do gabinete? É mecânico? É do painel? É do tanque sexta agitador? É do setor de tampas? Tampa fixa e tampa móvel? Entendeu aí? Então, esse dispositivo ele pertence a um setor. Então, a garantia está ali, naquele setor, naquele dispositivo que foi substituído, no caso, o pré-sosstato. Então, qual é a sugestão que eu coloco? Primeiro, você concluiu o serviço, né? Na hora de receber o seu dinheiro, você recebe tudo mais. Aí a cliente às vezes se antepõe a você e diz assim: e tem garantia? Você diz: tem sim senhora. Mas tem mais alguém aí na casa que possa... Não, mas sou eu que mexo com a lavadora. Não, mas é interessante que outra pessoa também escute o que eu vou falar agora. Aí ela chama a filha, a irmã, o esposo, certo? Aí na presença de mais uma pessoa você vai falar o seguinte: bom, a garantia é de 90 dias segundo o Código de Defesa do Consumidor. A garantia é específica
ao dispositivo que foi substituído, ao produto que foi substituído, à peça que foi substituída, você escolhe o termo que se adequar, do setor fulano de tal, certo? Eu vou colocar o exemplo do pré-sostado, vamos lá. A garantia é de 90 dias e é exclusiva do setor que foi substituído, o setor de níveis. O dispositivo que foi substituído foi o pré-sostado, certo? Então, esse dispositivo, essa peça tem 90 dias de garantia aqui nesse setor. Aí você continua. A lavadora tem outros setores, certo? Aí você dá os exemplos. Tem um setor eletrônico, que são as placas. Tem um setor elétrico, que é toda a fiação. Tem um setor de entrada de água, aqui na gaveta, né? Por exemplo. Nós temos o setor do painel, aqui essa parte aqui, então os botões, onde a gente aperta e tudo mais. Nós temos o setor do gabinete, onde fica essa parte aqui da lataria, com os pés aqui embaixo. Nós temos o setor de tampas, que é esse aqui da tampa plástica, né? Tampa fixa. Esse outro, essa tampa aqui de vidro, chamada tampa móvel. Nós temos o setor mecânico lá embaixo, certo? Que faz a permutação de agitação com centrifugação. O setor elétrico, como por exemplo motor, capacitor. Nós temos o setor de entrada de água, que bota água para dentro. Nós temos o setor de drenagem, que joga a água para fora. Então, esses outros setores que eu citei agora não estão na garantia. A garantia é específica ao que foi consertado. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa diz, sim, estamos entendendo. Por que eu falo isso? Porque os outros setores, a lavadora continua envelhecendo. Se ela continua envelhecendo, amanhã, dentro desses 3 meses aqui, 90 dias, pode acontecer algum problema. Aí você me liga chamando garantia. Certo, garantia de quê? Do que eu consertei. Se for outro problema, é outro conserto. Estão entendendo? Porque isso pode acontecer. Existe a diferença entre garantia, que ela é localizada, certo? E existe também um outro termo que a gente usa, chama-se seguro total, certo? O seguro total é um outro valor. Se vocês quiserem, estiverem interessados, eu posso informar para vocês o que é o valor, né, desse seu eletrodoméstico, que fica tudo garantido. Aconteça o que acontecer, fica garantido, certo? Você paga o valor que eu vou informar e eu vou dar garantia total da lavadora. Não interessa onde foi consertado, tudo está garantido, certo? Então existe a diferença entre garantia localizada e seguro total, que é outra coisa, certo? Então fique bem claro aonde foi feito o conserto e aonde está a garantia. Estamos entendidos? Beleza, 90 dias. Vou passar o recibo para vocês, aí você fala para o cliente como é que você passa o recibo, ou por escrito ou por WhatsApp, né? Fica a seu critério. Então, essa aí é a dica de como informar para o cliente, certo? A questão da garantia logo que você recebeu o cascalho, né? Beleza? Ok. Então, pessoal, eu vou aqui fazer alguns exercícios para finalizar o vídeo, para a gente ver como é interessante essa questão do setor onde está a garantia das peças que a gente geralmente substitui. Para finalizar o vídeo, vamos lá, acompanhe para você ver como é interessante. Nós temos aí uma imagem na tela. Por exemplo, trava da tampa. Qual é o setor? Setor elétrico, porque não é eletrônica a trava, certo? A trava da tampa não é eletrônica, ela está no setor elétrico, certo? Então fica ligado qual é o setor desse componente. Válvula de entrada de água, o nome já diz tudo, né? O setor de entrada de água. Gaveta, né? Você fez um procedimento no setor de entrada de águas, então se acontecer algum problema ali, a garantia consiste, né? Entrada de água. O dispenser também está no setor de entrada de água. Chicote superior, qual é o setor? Setor elétrico. Exatamente. Um exemplo aqui, acionador do sensor. Acionador do sensor. Onde é que está? Está no setor de tampas, no caso da tampa móvel ou tampa de vidro, né?
Deixa eu ver aqui um outro detalhe aqui. Bom, placa de interface. Placa de interface, qual é o setor? Setor eletrônico. Então, se você aplicou a garantia no setor eletrônico, a garantia está ali. Pé direito frontal. Qual é o setor? O gabinete. Você trocou o gabinete da lavadora da cliente? Trocou, não foi? Pronto. De repente a lavadora começa a centrifugar, a lavadora começa a se bater. Então o gabinete que você trocou, às vezes a gente coloca um gabinete recondicionado, que fica mais barato, né? Tá com algum problema, ou talvez até mesmo trocar o pé, porque ele quebrou, certo? Então, garantia. Garantia ali do setor de gabinete. Ok? Mas, deixa eu ver aqui. No caso da Electrolux, chama-se anel capa do tanque. Quebrou ali o pino, Electrolux, certo? Anel capa do tanque, quebrou ali o pino de fixação da mola horizontal. Você trocou, certo? Colocou um recondicionado, de repente quebrou ali, a lavadora está se batendo, está na garantia. Esse é o setor. Que setor é esse? O setor tanque, cesto e agitador, certo? Você aplicou a garantia ali, tanque, cesto e agitador. Anel capa do tanque é o setor tanque, cesto e agitador. Aqui é moleza esse daqui. Eletrobomba de drenagem é o setor de drenagem, né? Setor de drenagem ou de saída de água, certo? A gente tem que ter muito cuidado porque esses setores aqui eles se confundem, pessoal. Eu vou falar aqui para vocês, ó. Setor de níveis, setor de entrada de água e setor de drenagem e também dos eletrônicos, eles interagem uns com os outros. Então, muito cuidado, certo? Quando for informar para o cliente aonde é que foi feito o conserto, para você aplicar a garantia e deixar o cliente sabendo, porque como eu falei, ó, vou repetir, setor de drenagem, setor de entrada de água e setor eletrônicos, eles interagem, e setor de níveis também, eu ia esquecendo, eles interagem um com o outro, então muito cuidado quando for informar para o cliente aonde é que está a garantia, certo? Mangueira de drenagem. Você trocou a mangueira de drenagem? Qual é o setor? Setor de drenagem. Aí o cliente vai dizer que a lavadora tá vazando água ou está transbordando. O vazando e transbordando é uma loucura na cabeça do cliente, ele não sabe explicar, ele só sabe dizer que tem água, deveria saber dizer, né? Que tem água no chão, certo? Então, muito cuidado, às vezes é apenas uma mangueira de entrada, olha só, você trocou a mangueira de drenagem, às vezes é só a mangueira de entrada que está mal atarrachada na torneira. Aí o cliente vê água no chão e acha que foi o seu conserto que está com problema na garantia. Então tem que saber verificar se foi no setor que você trabalhou, certo? Deixa eu ver aqui mais imagens aqui que a gente possa ver aqui. Deixa eu ver aqui para vocês. Pronto, muito bem. Atuador, né? Pode ser atuador de acoplamento ou atuador que abre o freio, né? No caso das lavadoras Electrolux de 10 kg para trás e as mais antigas, ou então as Brastemps. Atuador. Qual é o setor do atuador? Qual é o setor, pessoal? Atuador. O atuador, ele tanto pode ser o setor elétrico, certo? Como pode ser também o setor mecânico, certo? Porque o atuador, junto com as engrenagens de embreagem, né? Ou no caso o camis, eles funcionam para direcionar a lavadora para a função agitação e centrifugação, ok? Então, o atuador ele tanto pode estar no setor elétrico, como pode estar também no setor mecânico. Aí você tem que saber sinalizar para o cliente em relação a isso aí, para você emitir a garantia. Motor. Qual é o setor que você colocaria o motor? Eletrônico? Setor mecânico? Não. O motor é do setor elétrico. É a peça mais importante do setor elétrico. Eu diria que mais importante até que o chicote. Porque a função principal da lavadora é o quê? O nome é lavadora.
função principal é lavar. Sem motor, ela não lava. E centrifugar é a segunda função principal. Ok? Então, esses são alguns elementos que eu queria colocar para a gente aqui, né? Por exemplo, se você trocou o conjunto Camis, ou no caso das Electrolux de 12 para 15 kg, trocou a embreagem, aquela peça preta lá, né? Qual é o setor? Setor mecânico. Setor mecânico, exatamente. Conjunto Camis ou embreagem é do setor mecânico. Então, para aplicar a garantia, pessoal, essas coisas aí a gente tem que entender. Peça e setor. E especifica. Gente, isso é muito importante. Isso aqui não é brincadeira, mostrar que sabe isso aqui não. O objetivo desse vídeo é a gente se alinhar para que a gente não caia nessas armadilhas. A gente não pode cair nessas armadilhas, tá certo? Então, informou a garantia, volto a dizer, informou o setor, né? A dica, chamar uma pessoa para... Isso também é importante. Vamos recapitulando. Estamos já finalizando o vídeo, viu, pessoal? Chama uma pessoa de testemunha, explica onde é que está a garantia. Fala novamente, né? Só recapitulando o que a gente falou. Dos outros setores que estão fora da garantia, não estão cobertos pela garantia. Certo? Esses outros setores aqui não estão cobertos pela garantia. E a última dica do vídeo, importantíssima, é importante assistir esse vídeo do começo ao fim. Quando você for acionado para a questão de garantia, peça ao cliente: senhora, senhor, por gentileza, me mande um vídeo de uns 10 segundos, certo? Do que a senhora está vendo aí como defeito, mostre aí por gentileza. Aí você diz, sabe por quê? Aí se o cliente, não, eu mando agora. Se o cliente, não, não posso não, por isso, por aquilo. Eu preciso, senhora, preciso que a senhora me mande esse videozinho de uns 10 segundos, eu vou lhe falar por quê. Porque a senhora está acionando a garantia, é um direito seu, certo? Mas veja só, se o problema aí que está acontecendo na sua lavadora não tiver nada a ver com o que eu consertei, então não é garantia, certo? A garantia é localizada no componente que eu substituí no setor que eu trabalhei. Se for alguma coisa fora dessas especificações aí, vai acontecer, né? Rolar uma gíria, né? Vai acontecer de acionar uma outra taxa, a taxa de deslocamento. Essa taxa de deslocamento, ela se efetiva quando o cliente aciona o técnico, certo? Alegando a questão da garantia. O técnico vai e não é garantia, então houve deslocamento, certo? Não tem nada a ver com a garantia, é um assunto de um outro conserto. Se o cliente quiser o outro conserto, o conserto se efetiva. Se o cliente não quiser, ele paga essa taxa de deslocamento. Por isso é importante que a senhora me envie esse vídeo aí, para que eu tenha uma noção, para realmente dizer para a senhora: olha, isso aí parece que é assunto da garantia, fique tranquila, certo? A senhora não vai arcar com vai ter mais nenhuma despesa. Mas você pode muito bem dizer para a sua cliente: olha, senhora, pelo que a senhora me enviou aí nesse vídeo, esse assunto aí não é o assunto do conserto que eu fiz, a sua lavadora está com outro defeito. Eu pergunto: a senhora quer um outro conserto? Porque se a senhora quiser, eu vou aí, me desloco para fazer esse outro conserto, fazer o diagnóstico, ver o que é e fazer o outro conserto. Mas se não, a senhora não quiser um outro conserto, e se eu verificar que o que está acontecendo não tem nada a ver com a garantia, aí sim se efetiva essa taxa que a gente chama de taxa de deslocamento, certo? Porque a garantia, senhora, ela não pode ser deslocada da onde eu consertei para um outro setor. A garantia, ela é localizada no setor que eu consertei, no componente que foi consertado, conforme eu falei para a senhora, expliquei para a senhora, junto com a outra pessoa que estava ali do lado na hora que eu estava explicando, certo? E conforme também eu passei no termo de garantia que eu mandei para a senhora, tá bom? Então é assim, pessoal, que a gente finaliza esse vídeo. O assunto é polêmico, mas é importante que a gente tenha argumentação, principalmente quem é novo, quem já é veterano vai concordar comigo, porque a vida ela nos coloca muitas situações que são verdadeiras ciladas, né? Então
fiquem ligados ao que foi colocado aqui, acrescente alguma coisa nos comentários, certo? Faça seus comentários, concorde ou discorde, de maneira respeitosa, logicamente, né? Senão não vai rolar interação, eu apago, não tem problema, eu apago na hora. Mas se for um comentário interessante, de maneira respeitosa, onde o seu comentário tenha valor, onde eu aprenda, onde eu cresça, onde o outro parceiro aprende, o outro parceiro cresce com a sua experiência, com o seu comentário, né? Você pode discordar, não tem problema, desde que, logicamente, a gente tenha respeito. Eu participo de outros canais também, colocando meus comentários, vocês já devem ter visto meus comentários lá. Procuro agregar valor ao que o parceiro está colocando e assim todo mundo cresce, pessoal. Aqui é um ambiente de crescimento. Então, para finalizar, aquela velha frase sempre: esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela audiência, a parceria de sempre. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau!